Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Kidaipe e vamos falar sobre Memphis Depay, o novo reforço do Corinthians, né? Essa é uma decisão que, assim, é chamativa, inegavelmente. A gente está vendo cada vez mais jogadores do futebol europeu vindo para cá. Talvez o Luis Soares tenha começado um movimento, não sei, mas é legal ver muitos jogadores de destaque do futebol europeu vindo para o Brasil, né? Eu gostaria que a gente tivesse garantido um Ciro Immobile da vida, né? Eu, inclusive, acho que se o Corinthians tivesse ido atrás do Immobile e não do Depay, né? Que o Immobile acabou indo para o Campeonato Turco, né? Jogar lá no Besiktas, né? Eu acho que seria um negócio melhor, né? Mas aí é minha opinião, vocês podem discordar o que quiserem, né? Mas até onde eu sei, o Immobile vai receber menos no Besiktas do que o Depay vai receber no Corinthians, porque é o que tudo indica, segundo o que o Planeta do Futebol disse, são 70 milhões de reais em 2 anos de contrato, né? E se a gente levar que pode ser 3 milhões de reais por mês, isso dá uma despesa de 36 milhões por ano, 72 milhões em 2 anos. É muito dinheiro para um jogador só que nesses últimos anos vem sofrendo muito com lesões, né? O Depay, para quem não sabe, é um jogador holandês que tem aquela tatuagem de leão fantástica nas costas. Eu não sou um grande fã de tatuagens, mas essa do Depay é maneira. Mas ele teve destaque nas passagens dele na Eredivisie, no campeonato francês, principalmente pelo Lyon. Teve uma passagem não bem sucedida pelo Manchester United, né? Como muitos atletas recentemente vêm tendo, assim, jogam muito bem antes de ir pro United, aí no United dão errado, né? Aí a questão é, ele teve até umas passagens pelo Campeonato Espanhol recentemente, pelo Barcelona, onde no primeiro ano foi até bem, e no segundo ano ali acabou até numa situação que o Barcelona precisava se livrar de alguns jogadores, ele era um dos primeiros da lista, e ainda tinha um fato do Aubameyang estar no time, etc. Aí foram atrás do Lewandowski, sem espaço ele acabou indo para o Atlético de Madrid, onde teve alguns jogos interessantes, mas pouco espaço evidentemente. E assim, as lesões foram problemas constantes para o Memphis Depay, e aí ficou aquela questão de não ter muito mercado no futebol europeu e o Brasil se tornou uma alternativa interessante, né? E assim, é inegável que o futebol brasileiro vem cada vez mais tendo mais investimento de fora. É um baita assim, mercado, não tem como negar que aqui há um potencial gigantesco para retorno, é um país extremamente engajado em termos de futebol, então é fácil você entender porque há investimento vindo para cá e é fácil entender porque isso está começando a atrair gente de fora. Então o Campeonato Brasileiro está crescendo, isso é uma notícia extremamente positiva. O fato de termos técnicos como Arthur Jorge, que estava no Campeonato Português antes, né, e nomes de cada vez mais destaque, também é muito positivo. Então, assim, eu entendo que o mercado brasileiro está ficando cada vez mais atrativo, isso é legal, porque cada vez mais podemos ver alguns nomes que eram destaque no futebol europeu vindo para cá. Mas, obviamente, né, a gente também tem que entender o qual é o custo-benefício dessas transações. Eu não sei se o salário do Depay é maior, por exemplo, até mesmo que o do Luis Soares, porque é muito dinheiro que está gastando. E a gente tem que falar, o Corinthians está em financeiramente problemas muito graves, tem sido colocado na FIFA várias vezes por não pagamento de taxas de transferência. Recentemente que o Flamengo até revoltado estava por não ter sido pago pelo Mateuzinho, uma coisa assim, entrou na FIFA. Então isso não é legal, entende? Você está numa situação financeira em que você investe muito dinheiro, traz alguns jogadores muito bons, como é o caso do Garro, outros talvez investimentos mais questionáveis, mas o Depay, para mim a questão é, vai pagar esse dinheiro todo nele? Ele teria que ser igual o Luis Soares, uma garantia de retorno de gols e assistências e, é claro, um cara que se permanecesse saudável boa parte da temporada. Eu não sei se o Depay é a garantia disso. Acho que gols e assistências nem vai ser maior risco em relação ao Depay. Eu acho que ele tem tudo para jogar bem no futebol brasileiro enquanto permanecer saudável. A questão é disponibilidade, isso num campeonato em que você tem um desgaste físico muito maior do que no futebol europeu, porque há um acúmulo de jogos a mais. Tem campeonato estadual, Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil, a intensidade que se coloca aqui no Campeonato Brasileiro, pelo fato do estadual assim, condensar tudo isso que acontece das 3 principais competições, né, o Continental, a Copa do Brasil e o Brasileirão, né? Tudo isso no espaço amostral de maio até o fim do ano, aí complica muito a situação e eu não sei até que ponto o Depay vai conseguir evitar as lesões. E não dá para subestimar históricos grandes de lesão. O Felipe Coutinho, por exemplo, é um super histórico de lesão e não está jogando pelo Vasco, né? Um jogador que chega com expectativas pelo que ele pode dar em retorno de nível técnico, né? E olha que o Coutinho nesse aspecto também já levantava dúvidas, porque já tem tempos que não joga o melhor futebol, mas o grande problema do Coutinho era isso, era as lesões.
as lesões estão atrapalhando muito ele. Então, tem jogadores que têm dificuldades em permanecer saudáveis. E o Depay é um cara que a gente olha e pensa, será que ele vai ficar saudável? Será que ele vai aguentar toda essa rotina que é imposta no Campeonato Brasileiro? Essa é a grande dúvida. Assim, em termos de talento, é legal o fato do Corinthians agora ter uma alternativa melhor do que o Yuri Alberto. O Yuri Alberto talvez ainda continue titular, só que jogando de segundo atacante, jogando pelo lado, sei lá. Mas a questão é, a gente tem aí o Memphis Depay como um jogador de destaque no futebol europeu vindo para cá, um jogador de seleção holandesa, várias vezes esteve em Copa do Mundo, Eurocopa, isso não deixa de ser fascinante. Então, legal que ele venha para cá. O Corinthians ofereceu um salário gigante a ele, então a ver como vão pagar, isso se vão pagar, mas é uma dívida bem grande que o clube assume com ele, né? Não tô vendo dívida que já não pagou, né? Mas, obviamente, tá ali se comprometendo a pagar muito dinheiro a um jogador que, se manter saudável, vai valer a pena talvez, né? Talvez, vamos ver, né? Mas se manter saudável e produzir o que a gente espera, como fez lá no Campeonato Francês pelo Lyon, é um baita investimento. Mas se não conseguir se manter saudável, aí fica a grande dúvida. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.